Bom dia, família amada, seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Pega aí o seu caderninho, a sua Bíblia, abra o seu coração, a sua mente, porque essa semana vai ser mais uma semana em que a vontade de Deus será verdadeiramente expressa a cada um de nós. E eu tenho aqui comigo essa manhã a presença do cantor Jones. Bom dia, meu querido. Bom dia, irmã Mônica, graça e paz. Amém, glória a Deus. É um prazer participar do seu programa e para edificar a igreja do Senhor, estamos aqui. Amém, glória a Deus. Eu estava conversando com o Jones aqui, a gente sempre fica conversando em off um pouquinho, e ele tem um testemunho muito forte para nos contar. Porque você conheceu o Senhor Jesus de novinho, né, Jones? Amém. E depois, um tempo, você se desviou. E esse desviou é uma palavra assim, se afastou, vamos dizer assim, né? Amém. Se afastou dos caminhos do Senhor. E quando você se afastou dos caminhos do Senhor, você se tornou um ateu convicto. Conta pra gente essa história. Então, há muitos que se denominam ateus, né? E, na verdade, eles são mais agnósticos, porque eles são uns ateus meio desconfiados. Vai que existe. Será que tem? Será que não tem, né? É verdade. E quando eu me tornei ateu, eu não digo que eu me tornei ateu. Na época, para mim, eu descobri que não haveria nada de sobrenatural, tanto bem quanto mal. Então, na época, eu não tinha me tornado ateu para mim, na época. E sim descoberto de que nada sobrenatural existia. Sim. Então, foi assim que aconteceu comigo, quando eu me tornei ateu. E daí, na verdade, esse processo iniciou, você estava dentro da igreja. Exato. Cantando e Dentro tudo. da igreja. E você começou a vir com toda essa descrença dentro do seu coração. E, digamos assim, foi endurecendo até o ponto de ser assim, não, eu sou um ateu convicto, Deus não existe, sobrenatural não existe. E quanto tempo você ficou fora daí? Dos propósitos. Eu comecei o processo, porque não foi assim de um dia para a noite que eu me tornei ateu, né? Sim, claro. O que houve foi assim, mais ou menos dos 15 anos aos 18, foi um processo, digamos assim, de transferência de crença para não crença. E aos 18 anos eu pensei assim, bom, o que eu vou estar fazendo na igreja se eu não acredito em Deus, se eu não acredito em Satanás, em anjos e tudo sobrenatural, eu não acredito. Então eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu não acredito em Deus e nem em Satanás, nem que exista céu nem inferno, e para não tirar a fé do povo da igreja, eu estou caindo fora. Foi exatamente assim. Você vê que tremendo que você ficou aí dos 15 aos 18, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5 anos dentro da igreja, mas isso foi se avolumando, não o processo de crer mais, mas o de descrer, né? Verdade. Exato. Isso foi trabalhando em você. Isso é muito forte. É verdade. Entende, né? É muito forte isso, porque depois, aí, aos 18 anos, então, você se afastou. Exato. Aí, 18 ou 19 anos, eu não lembro muito bem, eu decidi assim, bom, eu não vou ficar na igreja, eu me sentia assim, enganando, ou enganando, de repente, a mim mesmo, né? Porque eu não cria mais no sobrenatural. E eu cheguei para o meu pastor assim e disse, eu não quero tirar a fé das pessoas aqui da igreja, porque eu não acredito em Deus e nem em Satanás. Então eu vou me desligar da igreja justamente para eu não entrar em conflito, digamos, intelectual com algumas pessoas, discutindo sobre a existência de Deus ou não, ou de Satanás e não, e acabar tirando a fé de algumas pessoas que de repente sejam um pouco fracas na fé ainda, ou que não tenham muito conhecimento da palavra, né? É tremendo porque, olha, mesmo em tudo isso, mas havia uma força de convicção muito grande em você. E Deus, então, chegou ao ponto que Deus reverteu a situação que você me falou, que foi quando você casou, né? Conheceu a tua esposa, casou, e aí aconteceu um sobrenatural. E aquele que até então não cria no sobrenatural, pelo sobrenatural, o Senhor começou a trabalhar na tua vida, que foi essa experiência com a sua esposa. Verdade. Eu acho que tudo é permissão de Deus. Hoje eu entendo isso. Porque talvez se Deus não tivesse permitido essa minha descrença nesse período de tempo, talvez hoje eu fosse um crente, de repente meio crente, não crente, ou aqueles que estão um pouco na palavra, mas estão um pouco no mundo também. Eu acho que isso tudo... O crente Raimundo, né? O crente Raimundo, exatamente. Eu acho que isso foi permissão de Deus, mistério de Deus, eu creio. Aí quando eu conheci minha esposa e a gente casou e alugamos uma casa e à noite, quando ela dormia, ela começou a falar sozinha. Na época eu não entendia direito o que estava acontecendo.
E ela começou a falar uma língua estranha, que até então eu não sabia o que era e tal. Achava que ela estava falando alguma língua árabe, do Oriente Médio, enfim. Porque eu não sabia exatamente o que era a língua estranha, Era algo né? diferente. É. E aí ela começou a falar aquela língua estranha e eu comecei a brincar com ela. Então se tu sabe falar língua diferente, fala em português comigo. E aí o Senhor começou a falar comigo naquele momento, que foi um momento impactante para a minha vida. Ele disse para mim, eu sou um ser divino e é eu que estou falando contigo. A partir dali, muitas coisas sobrenaturais. Meu testemunho seria muito longo, né, para a gente falar aqui. Mas coisas sobrenaturais, o Senhor começou a falar comigo e várias noites através da boca da minha esposa. E é tremendo, irmãos. O dia que eu puder dar o meu testemunho e vocês puderem estar nesse culto, eu creio que vai ser muito edificante para a vida, principalmente daqueles que... Eu creio que na igreja tem muita gente que já está meio ateu e nem sabe. Né? Porque a gente, às vezes, assim, tá ali na igreja, você vai ficando, na verdade, vai se acostumando com as coisas ao ponto de tornar simples aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus... Tornar natural uma coisa que é sobrenatural, né? E é claro que a gente não tem um tempo hábil aqui, depois a gente vai botar lá na página, digitar um pouco do teu testemunho, né? Pra estar colocando. Mas hoje Deus reverteu completamente a tua situação, tem uma voz linda, gente, sim. Além do testemunho, uma voz maravilhosa. E eu queria que a gente adorasse ao Senhor nessa manhã. Você tem já alguns trabalhos gravados, né, Jones? Amém. E você estava cantando aqui a canção que você vai cantar agora é essa aqui? Isso. Perto de Jesus, Perto né? de Jesus. Hoje você realmente está perto, né? Amém. Graças a Deus. Eu digo assim, que Deus me resgatou com mão forte para louvar o nome do Senhor. Eu que já não era mais merecedor de nada, que havia apostatado da fé, porque eu já conhecia, já era um apóstolo embora também. muito pouco mais a palavra, e Deus usou de imensa misericórdia se não fosse Deus, com sua imensa misericórdia e amor na minha vida, eu não estaria aqui hoje louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então vamos adorar? Vamos lá. Perto de Jesus, essa canção linda do cantor Jones aqui, adorando ao Senhor nessa manhã. Abre o seu coração e se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo nessa manhã. No meu caminhar de todos os dias, perto de Jesus, eu quero estar em cada despertar, em cada adormecer, perto de Jesus, quero me encontrar. Perto de Jesus, perto de Jesus, não há outro lugar onde eu queira estar. Perto de Jesus, perto de Jesus, eu quero sempre estar perto de Jesus. Não há nada mais precioso do que estar realmente perto de Jesus, né, Jones? Eu acho tremendo que quando eu vejo você cantando aqui, adorando ao Senhor, a gente sente hoje a força de convicção no Senhor, Amém. Né? Você realmente está perto e exala essa vida, essa transformação de Deus, né? Amém. E é muito importante, isso que eu vou falar para você que está ouvindo, embora você possa não crer em Deus, mas Ele vai existir, você crendo ou não. E eu sou a prova viva de que Deus e também Satanás, céu e inferno existe. Você pode ter certeza absoluta que pelo que eu passei do sobrenatural de Deus na minha vida, é totalmente convicto a existência de céu, inferno, Deus e também Satanás. Glória a Deus. Olha só, gente, que transformação maravilhosa, né? Amém. A gente vai continuar com o Jones aqui no próximo bloco. A gente vai... Nossa primeira ministração dessa semana. E também ele vai adorar um pouquinho mais ao Senhor no final e vai falar um pouquinho mais. Então não sai daí, é só um minutinho e a gente já volta.